Cola que é sucesso, cola no meu podcast especial Mulheres. Ela, mais uma vez, doutora Francine De Polo, vai falar tudo sobre mulheres. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu podcast, doutora Francine. Muito obrigada, Carol. É sempre uma honra estar aqui. Seu público muito carinho comigo. Então, vamos lá, vamos ajudar essas mulheres aí, empoderadas. E nós mulheres, gente, que temos assim, somos nem pouco ansiosas, né? Trabalhamos muito e a gente sofre com ansiedade, depressão. E você vai ajudar muitas mulheres hoje que estão assistindo a gente com essa maratona de podcast. Você que dá dicas incríveis, tanto para o programa e hoje vai dar aqui para o podcast. Combinado? Combinadíssimo. Esperem por dicas valiosas. Doutora, as mulheres em si, como eu acabei de falar, sofrem com ansiedade, depressão, e assim, muita gente se afasta do trabalho por conta disso, correto? Isso, se afasta sim. Muita gente, às vezes, tem esses sintomas, cansaço, tristeza excessiva, sobrecarga excessiva, e muitas vezes não sabe que tem esse direito. Então, a pessoa que tem esses sintomas pode sim se tratar e ficar afastada do trabalho para esse tratamento. A lei garante isso para você. Então, você precisa correr atrás dos seus direitos e se afastar do trabalho e pegar o seu benefício. O bom é que a previdência está justamente aí, entrar na hora que você mais precisa, quando você está cuidando da sua saúde. E como detectar isso, gente? Porque as mulheres às vezes nem percebem, porque estão tão sobrecarregadas, né, de trabalho, de como é que perceber e que eu falo assim: "Opa, já está na hora". Olha, a gente tem que alertar, por isso que a informação é a arma mais valiosa que a gente tem. A gente precisa se conhecer, precisa de informação. A gente precisa conhecer o que a gente está passando, entender que isso não é normal, buscar ajuda, e eu tenho certeza que você vai conseguir superar tudo isso. E agora, doutora, tipo assim, tem mulheres que às vezes trabalham mais de um serviço, né. E fora que elas são donas de casa também, trabalham mais de um serviço e, assim, não dão conta, e isso acaba sobrecarregando, Sim. né. E às vezes com mais de um trabalho também tem como? Com certeza, a mulher que é mãe, tá, assim, sobrecarregada, já tá ansiosa, assim, num nível extremo, ela precisa urgentemente cuidar de si, olhar para si, pedir ajuda e se afastar do trabalho. Acho que isso é um ato de carinho com você e a ajuda necessária vem depois que você tem essa informação de que você não tá vivendo o que você tá vivendo não é normal, você precisa parar para cuidar de você. E doutora, você deu várias dicas no mês das mulheres para o programa Cola que é sucesso. Eu gostaria que você repetisse aqui algumas dicas que você deu durante esse mês, né, que as pessoas acompanhassem, para as pessoas que estão assistindo a gente, essas mulheres incríveis que vão servir de grande utilidade para você, mulher. Ah, com certeza. Uma coisa que a gente falou muito no programa é sobre isso, as mulheres estarem muito sobrecarregadas em cargos de liderança, terem dupla jornada, tanto trabalho quanto em casa, e elas estarem sobrecarregadas ou com ansiedade ou com depressão ou outros transtornos mentais. Então, mulher, você não tem que ter vergonha disso. Se isso acontece com você, isso é um sinal do seu corpo para você parar, olhar para você, cuidar de você, e a previdência está justamente para entrar nessa fase que você está precisando cuidar de si, olhar para si. E você pode se afastar do trabalho e ter um ganho financeiro sem prejudicar o seu orçamento doméstico, sem prejudicar, a sua renda. E como que ela faz? Por exemplo, ela está assistindo a gente em casa, porque às vezes acha que é muito difícil, que é, Sim. ai meu Deus, como eu não vou conseguir. Doutora Francine está aí para te ajudar. Como que ela faz? Olha, primeiro, mulher, você vai ter que ir no seu médico e se orientar a respeito do que você está vivendo, qual é o tipo de enfrentamento que você está tendo. E aí pegar um bom laudo médico recomendando o seu afastamento do trabalho. E esse afastamento pode ser temporário, pode ser por tempo indeterminado. Então você tem que conversar, ter uma conversa bem franca com o seu médico, o que que você está sentindo, expor o que você está sentindo, que eu tenho certeza que você está no caminho certo para conseguir esse afastamento e esse benefício. O negócio, gente, é você já não esperar muito tempo, porque às vezes fica adiando e isso vai se agravando, né? Com certeza, o que a gente mais vê é que os transtornos mentais desencadeiam até doenças no corpo, como é muito comum a gente encontrar mulheres com depressão, também com fibromialgia. É muito comum a gente ver esses dois tipos de tratamento sendo feitos ao mesmo tempo em mulheres.
Explica melhor pra gente o que vem a ser. A fibromialgia são sintomas de dores crônicas no corpo, dores generalizadas da cabeça aos pés, e é muito comum acometer mais a mulheres. E os transtornos mentais, principalmente a depressão, está muito atrelada à questão da fibromialgia. Então é muito comum a gente ver esses dois problemas assim serem causa de afastamento para o trabalho. E muitas mulheres, às vezes, não percebem, né. As mulheres acham que: "Ai, meu Deus, eu acho que isso é normal", e vai passando, e vai acumulando, e o trabalho, e a coisa e ser mãe e tudo. E você deu dicas também lá no Cola que é Sucesso, que estão chegando várias perguntas. Calma que a doutora Francine vai responder. Inclusive para você que está assistindo o nosso podcast, pode deixar sua pergunta que depois ela responde, tanto no programa como no podcast. E também, gente, tem novidade por aí. Já pode contar, que eu tô doida pra contar? Pode. Olha, eu já vou contar pra vocês que a doutora Francine agora também está no TikTok, gente, bombou. Começou semana passada, né? Ah, começamos essa semana, Carol, a gente Essa semana, é verdade. teve um desempenho impressionante, a gente não esperava e tá sendo muito legal. Colocaram até o nome, Fran do NSS. Isso aí, parece que o povo Olá, gostou. gente, vamos ver aqui, olha só, ela já e gente, foi incrível que já tem uma quantidade de acesso e conta pra gente, doutora. Olha, a gente começou essa semana com essa ideia, justamente um perfil para dar dicas para as pessoas, ajudar as pessoas que estão com problemas com o INSS, totalmente dedicada a isso, ajudar as pessoas. E aí a gente viu que teve um desempenho muito legal, Abaixa um pouquinho, por favor, só pra gente ver aqui até. o nome pegou, o pessoal gostou e já tem muita pergunta para a gente responder. Eu já respondi algumas Olha aqui, que deu 27. Você colocou o quê aqui? Dicas? dicas do INSS. Hã. O pessoal Fala algumas dicas pra gente. Olha, uma dica muito legal que aparece sempre é se a pessoa que recebe pensão por morte pode trabalhar de carteira assinada. É uma dúvida comum e pode sim, é uma dica bem legal. Aqui já tem pergunta: "Oi Fran, liguei para o INSS, consta que não tem mais parcela no aplicativo, tá escrito início 18 de março. Falei sobre isso, falaram que não tem", aí várias perguntas já. Isso aí. O objetivo desse perfil é justamente ajudar quem está com dúvidas. Sabe aquela informação que você não tem diretamente do INSS? É só a pessoa que tem muito tempo de estrada que vai te acelerar o caminho. Você colocou também fibromialgia. Isso. Difícil, gente. Isso está sendo muito recorrente, porque depois que saiu uma lei estadual reconhecendo a pessoa com fibromialgia como PCD, isso acendeu a abrir os olhos de quem sofre desse problema para poder buscar os seus direitos. E aí, para seguir, é só colocar Fran do INSS. Isso, @FranDoNSS lá no TikTok, me siga lá para pegar dicas. No TikTok também tem, no Instagram, que vocês já estão acostumados a seguir, que doutora Francine de Paula, não é isso? Isso, no Instagram, @francine.depolo. Agora, aqui você fala da depressão, Uhum. né, da depressão que as mulheres sofrem mais de depressão que os homens, né. As Sim. mulheres te procuram mais do que os homens? Sim, a quantidade de mulheres com depressão é muito superior à quantidade de homens. Então o que que a gente repara? Muitas mulheres adiam muito o afastamento do trabalho e acaba sofrendo um agravamento. Então, quando procuram afastamento, procuram um benefício do INSS, elas já estão num estado muito grave. Então, não deixe isso acontecer com você, mulher. Se afaste do trabalho assim que aparecerem os sintomas, porque a chance de você se curar, se recuperar completamente é muito grande. Você acha que porque o homem, eu acho que ele não segura, o homem ele já quer, ele não espera como a mulher, né, a mulher já vai, tipo, guardando, ela acha que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo, Sim. aquela mulher maravilha, e o homem já não, né. É isso aí, a gente repara que as doenças, os transtornos mentais têm afetado mais as mulheres, mas eu acho que é justamente porque a gente está vivendo uma exigência muito grande, né? A nossa vida moderna está fazendo exigências muito grandes para as mulheres. Então, as mulheres estão tendo que abraçar muitas funções. Então, isso está sobrecarregando. Agora, doutora, desse mês da mulher, assim, você que gravou muitos vídeos pelo seu Instagram, agora também para o TikTok, quais foram os vídeos que mais sobressaíram, tirando o que você citou aqui, que você quer Uhum. falar mais de algum aqui para a mulher que está assistindo a gente?
Olha, o que o principal é a ansiedade. Além da depressão, além dos outros transtornos mentais que também são muito recorrentes, na previdência a gente tem aqui os 3 Cs, que são os que mais aposentam e mais encostam, que são, coluna, cabeça e coração. Então, na hora dos transtornos mentais, a gente repara que mais mulheres acessam o benefício por conta disso. Então, a gente sabe que é uma dor das mulheres, porque a gente está vendo que a quantidade de mulheres que precisa do benefício por transtornos mentais é muito superior. Então, mulher, se cuide, busque seus direitos, se afaste, pegue benefício. Tenho certeza que esse é o melhor caminho para você. E tem, esse tabu ainda do que o INSS é muito difícil, que as pessoas Sim, acham que não vai conseguir. Por sim. isso que é importante você procurar o profissional correto para poder estar dando entrada, né, doutora? Sim, com certeza. Olha só, se você tiver dificuldade da entrada no seu benefício, procure um profissional da advocacia especializado. Tenho certeza que vai encurtar o seu caminho até seu benefício. Agora, doutora, uma coisa que eu tô perguntando, a gente tá falando de mulheres, né, e você passa é uma questão de, assim, ansiedade zero. É, você tem essa calma, essa Aham. tranquilidade no falar, coisa que eu não tenho, tá, gente, que eu sou bem, assim, agitada, ansiosa. Isso você acaba ajudando, né, os seus clientes. E como é que é Sim. você conciliar o seu trabalho com eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, você é uma pessoa família, e você consegue conciliar isso tudo? Olha, eu também de vez em quando sofro de ansiedades, é os excessos, né, do trabalho, mas eu sempre busco procurar ajuda. Então, o segredo de uma vida, sem ansiedade ou com menos ansiedade é procurar ajuda, compartilhar. A gen Do mesmo jeito que a gente compartilha as alegrias, a gente tem que compartilhar as dores também. Então não ande sozinho, tenha sempre um amigo, alguém da família para poder te ajudar e não ande sozinho, esse é meu recado pra você. Agora, você falou também no lá no Cola, a gente ia deixar mas eu já tô doida para falar, porque é um assunto que está muito em alta, que é a mãe do autista, né, que as mães que hoje em dia a mãe ela tá passando por muitos momentos, assim, porque tem que dar muita atenção à criança, a criança Sim. passa, né, então assim, eu conheço assim no grupo de mães mesmo, várias mães que têm filhos e que não é fácil, gente, né. Eu tô no grupo de mãe, eu sei como é que é difícil, a mãe abdica do tempo dela quase o tempo inteiro, e ela tem o direito. Fala um pouquinho pra gente. Isso aí, ó. Além da demanda de tempo, de energia dessa mãe, a gente sabe que a criança autista vai demandar mais despesas. A gente sabe que hoje em dia no mercado, a consulta com um médico especialista nessa área está encarecendo cada vez mais. Então, o acesso à saúde, que é um direito de todos, né, garantido por lei, está sendo muito dificultado. Porque a gente sabe que no SUS é muito difícil, né? Quem depende da rede privada também está sofrendo com isso, é difícil achar médico especialista para essa área. Então, a mãe que precisa, ela pode sim ter um benefício do INSS no valor de um salário mínimo todo mês, justamente para cuidar dessa criança autista, que tem muitas despesas envolvidas aí em razão desse problema de saúde. Então pra mãe que tá assistindo, gente, procure um especialista, né, doutora? Sim, fundamental, porque isso vai encurtar o seu caminho. O especialista vai te orientar desde o começo, a como obter um bom laudo, o que que precisa ter nesse laudo, o que que precisa ter no relatório da escola, como demonstrar quais são as barreiras que o seu filho está enfrentando no dia a dia, porque é isso que vai fazer a diferença na hora de conseguir o benefício. E tem a preocupação da mãe, o tempo que isso leva pra pessoa receber esse Uhum. benefício. Demora muito? Olha, se ela for bem orientada desde o início, a tendência é ela ter o mínimo possível de espera. Nós temos aí em torno aí de 4 a 6 meses com vários casos que têm resultado. E, gente, voltando agora para a doutora Francine, no mês da mulher, eu queria que você falasse um pouquinho para as mulheres que estão assistindo a gente, para as mulheres que começaram como você, independente, como advogada ou com uma outra profissão, como é, né, tipo assim, chegar ao Uhum. sucesso como você chegou, com tanta credibilidade, que como que as mulheres fazem? Muitas mulheres em dúvida: "Gente, será que eu estou no Uhum. caminho certo?". Sim. Como chegar até hoje? Eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse para as mulheres que estão assistindo a gente. Mulher,
Viva o processo, não desista no meio do caminho. É esse que é o recado que eu tenho para você. Se você se empenhar, trabalhar, eu tenho certeza que você vai prosperar e vai chegar aonde você deseja. Mas tenha certo isso. Tenha segurança em quem você é, que eu tenho certeza que você vai alcançar todos os seus objetivos. E, gente, e teve uma dica que foi um teste rápido que a doutora Francine fez no Cola que é Sucesso, Cola que é Direito, que ela vai dar agora, ó, de presente para você, mulher, para saber se você tem direito, né, ao INSS, não é isso, doutora? Isso aí, um dos afastamentos muito presentes são o da depressão, então eu fiz um teste rápido para ver se a pessoa tinha direito a se afastar do trabalho e ganhar benefício por isso. Uma das perguntas era se a pessoa já fez tratamento para depressão, se ela já teve crises por causa dessa doença, e a outra pergunta é se ela já teve um benefício do INSS negado por esse motivo. Então ela tem muitas chances de ter um benefício, ganhar um benefício por conta disso. E outra dúvida, acho que quem está assistindo a gente, é para as pessoas que têm doença grave, doutora, como é que funciona? Olha, pode parecer até absurdo, mas pessoas, assim, que sofrem de câncer, Parkinson, muitas vezes têm dificuldade de conseguir benefício. Mas quando a gente vai investigar, a gente viu que teve o erro foi lá no começo. Às vezes o laudo, às vezes o jeito de contribuir para o INSS. Então, orientada por um especialista, a pessoa pode encurtar esse caminho. Tenho certeza que você for orientada para o INSS na hora de pedir o seu benefício, isso vai te tranquilizar. Você vai poder cuidar de si mesma, cuidar da sua saúde e deixar tudo na mão de um profissional se responsabilizando pelo seu caso e vai dar tudo certo, a chance de dar certo é muito grande. Então a falta de instrução, as mulheres hoje em dia não têm essa instrução, né. Porque às vezes é óbvio, tipo assim, a mulher tem câncer e automaticamente ela acha que ela vai ser já afastada. E se às vezes ela não fala, às vezes, né, por timidez ou às vezes, né, por falta mesmo de instrução. Olha, Carol, o que mais me surpreende nos casos de câncer, principalmente em mulheres, é a demora que elas buscam em se afastar e pegar benefício. Isso é um direito garantido por lei. Muitas mulheres demoram a pedir o benefício e é isso que compromete a renda, muitas vezes a autoestima dela. Então, mulher, não fique em casa sem procurar os seus direitos. E eu quero que você finalize o nosso podcast deixando uma mensagem para todas as suas mulheres que são suas clientes, as suas mulheres que ainda não são, as suas mulheres que estão assistindo a gente em casa. Deixe uma mensagem. Eu quero desejar a você uma mulher que eu admiro muito, como mulher, como advogada, que ensina tanto a gente todos esse mais de ano, né, que você passa para ensinar, dando tantas dicas importantes pra gente, eu só tenho a agradecer. Como você é importante para o Cola que é Sucesso, Cola que é Direito, como que você ajuda tantas mulheres, né, que mesmo não estão sabendo como pedir ajuda. Gratidão e parabéns pelo mês da mulher, como que você ajuda ao programa Cola que é Sucesso. Obrigada, Carol. É uma honra participar. E eu tenho a mensagem para você, mulher, que você é valiosa. Então, cuide de você, não se isole, busque amizades, busque estar perto de pessoas. Isso você vai florescer assim, né? Buscando ajuda, a gente precisa crescer junto. E em companhia, a gente cresce mais rápido. Então, busque ajuda, cuide de você, se ame cada vez mais. Cola que é Sucesso, obrigada pela sua audiência e qualquer dúvida que você tiver, deixe sua pergunta aqui, né, doutora? A gente vai responder, pode deixar. Tanto como no TikTok, como aqui por e-mail ou pelo Instagram, nós vamos responder, não fica com dúvida, a doutora Francine De Polo responde. Vamos brindar? Feliz mês da mulher, Cola que é Sucesso. Yeah, yeah. Cola que é sucesso, podcast. Cola que é sucesso. Cola que é sucesso, podcast. Cola que é sucesso. Apresentação: Carol Camuro Gil.